Olá, meus amigos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, e aqui estamos para mais uma mensagem. Meu nome é Luísa Silvia Marques, sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica à rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho. O tema que escolhi para nossas reflexões vai falar sobre os anjos guardiões e os espíritos protetores. Antes, porém, vamos fazer uma pequena prece para agradecer ao Senhor nosso Deus pela bondade que nos concede de podermos ter a oportunidade de poder refletir sobre esses assuntos tão importantes para a nossa jornada terrena, porque o seu conhecimento nos traz luz, nos eleva e nos ajuda a seguirmos a nossa jornada com muita paz interior, que é o que todos buscamos enquanto aqui nos encontramos. Se conosco hoje e sempre, que a tua paz nos ampare e proteja por toda a nossa existência. Que assim seja. Então, hoje, como eu disse, eu trouxe como tema para as nossas reflexões o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar sobre a coletânea das preces espíritas. E no item 11 desse mesmo capítulo, dessa mesma coletânea, onde começam as preces pessoais, tem uma mensagem para as nossas reflexões sobre os nossos anjos guardiões, né? E ela nos traz essa mensagem: que todos nós temos um bom espírito ligado desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Esses espíritos cumprem junto a nós a missão de um pai para com seu filho, a de conduzi-los no caminho do bem, do progresso, através das provas da vida. Ficam muito felizes quando correspondemos à sua solicitude e sofrem muito, né? E sofrem quando nos vê sucumbir. Muito é por minha conta, tá? Desculpa. Seu nome não importa, pois ele pode ter nenhum nome conhecido na Terra. Então nós os invocamos como sendo nossos anjos guardiões, nossos bonzinhos. E podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual nós possamos ter simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos generosos e menos bons. Podem ser espíritos de parentes, de amigos e algumas vezes de pessoas que nós nem conhecemos na atual existência. Porém, eles nos ajudam com suas palavras, com seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos das nossas vidas. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam-se para nos desviar do caminho do bem. Eles nos sugerem maus pensamentos, aproveitando-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa, mas afastam-se quando se reconhece a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Então nós precisamos entender, né, que esses irmãos que Deus nos concede, com todo o amor que Ele tem por nós, são guias para nos conduzir desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. E eles têm como missão nos ajudar a nos manter no caminho do bem, certamente, né? E eles podem continuar a nos proteger em várias existências corporais, porque essas existências, elas são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito, né? Porque uma vida que nós temos de 60, 70, 80 anos, às vezes um pouco mais, elas são praticamente um nada diante dos nossos espíritos, que são que somos imortais, né? Porque sabemos que somos espíritos imortais. Então, uma vida de 60, 70, 80 anos vai ser praticamente nada
Então, eles podem realmente, eles realmente nos protegem enquanto estamos aqui na matéria e continuam por muitas existências, né, a nos proteger por serem essas nossas existências fases curtas. Então, continuando na leitura aqui, né, Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e, como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão das nossas fraquezas ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. E somos nós, portanto, que com as nossas atitudes os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa do sofrimento que o atinge, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiões e espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedindo-lhe forças que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua existência para enfrentarmos as necessidades da nossa vida. Então, nós temos que estar sempre preocupados em nos manter vigilantes, né, com a ajuda que esses nossos irmãos protetores, que são espíritos, obviamente, que superiores a nós, né, e que estão a nos proteger. Então, nós temos que estar sempre conectados, ligados a eles, para entender e receber mais estreitamente essas proteções que eles nos oferecem, né? Porque senão, o que acaba por acontecer? Eles acabam por se afastar temporariamente de nós, quando eles percebem, pelas nossas atitudes, que nós acabamos dando mais ouvido, né, aos espíritos inferiores que nós atraímos para junto de nós, do que aos espíritos superiores e a eles mesmos, né, que são eles mesmos que nos dão esse amparo e proteção. Mas eles não nos abandonam jamais, né? Estão sempre atentos para que, ao ver que porque caiu a nossa ficha e nós nos apercebemos de que estamos agindo de forma incorreta, nós procuramos novamente, né? Pedimos novamente o seu socorro e eles prontamente nos atendem, porque por maior que seja a distância, né, que eles possam estar, eles estão sempre ligados a nós, aguardando a nossa boa vontade em pedir o seu auxílio, e eles nunca, em hipótese alguma, se cansam de nos auxiliar, pois são espíritos realmente sábios, espíritos realmente amorosos, que estão sempre dispostos a nos auxiliar, se nós assim, pela nossa própria vontade, o desejamos. Então, dando continuidade à leitura que estamos fazendo, agora vamos ler uma das preces que é dirigida aos nossos espíritos protetores, que, como eu disse, está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa prece diz assim: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações e desviai de mim os maus pensamentos. Fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus próprios defeitos e tirai-me dos meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vossa vontade, meu Deus.
Então, né, com essas preces que nós vemos no final do Evangelho, os últimos capítulos do Evangelho, nós podemos a cada dia, né, buscar algumas delas, que são várias, e irmos procurando a proteção desses nossos irmãos, dos anjos guardiões, né, essas preces por nós, as preces pelos nossos outros irmãos, e nós podemos ir nos afinando cada vez mais com a vontade de Deus, com a vontade do Pai, com a nossa melhora, né, através desse auxílio que os nossos próprios irmãos da espiritualidade, nossos anjos de guarda, nos proporcionam, e assim nós irmos buscando o nosso crescimento espiritual, buscando os recursos que se façam necessários para a nossa elevação espiritual. Então, a mensagem que nós tínhamos, né, para hoje seria essa, de nós realmente nos ligarmos a esses nossos irmãos através das nossas melhores atitudes, para que sejam os bons irmãos que estão nos amparando, nos protegendo, e para que nós não auxiliemos com as nossas más atitudes o afastamento dos nossos anjos guardiões, que são seres elevados, que estão sempre dispostos a nos auxiliar, mas que, como nós temos o nosso livre-arbítrio, né, se nós não damos atenção aos seus conselhos, não os deixamos felizes por estarmos atendendo aos seus conselhos, eles de nós se afastam temporariamente e ficam no aguardo, né, da nossa boa vontade em nos melhorar. Uma boa tarde a todos, até uma próxima oportunidade, e que Deus a todos proteja. Que assim seja.